Então, hoje nós teremos a alegria de contar com a presença da Rosângela Rossi, nossa brilhante acadêmica. Então, vamos dar continuidade a esse curso, fazendo a minha audiodescrição, cumprindo os nossos projetos de inclusão. Eu especifico que sou a Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras, uma senhora idosa de cabelos grisalhos, óculos grandes, batom vermelho. Estou numa sala que tem alguns quadros aí às minhas costas e do lado. E vamos, então, dar o início, passando a palavra à diretora de eventos, Marisa Timpone, que vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Muito obrigada a todos. Novamente, boa noite a todos. Saúdo com alegria a todos vocês, pedindo, inclusive, que, assim, o Edinaldo, faltava você fechar o microfone, que feche os microfones, que a microfonia está ocorrendo, e é um pedido da nossa colega Maria Nazaré Laroca, que mantenhamos sempre fechado esse microfone. O som é esse, Helena, já fechamos, tá? Todo mundo dizendo da microfonia. Então, dito isso, vamos lá. Eu sou Marisa Timpone, cabelos negros, curtinhos, óculos grandes, sempre de batom vermelho, vestido preto, com um lindo bordado na frente, brinquinhos pequenos, ao meu lado uma janela colonial, ao fundo, minha amiga TV que me informa alguma coisa. Ravena, por favor, fecha o microfone, fechou. Outra coisa que eu gostaria de dizer nessa audiodescrição, que nós temos como projeto sempre fazermos a audiodescrição, porque a nossa academia trabalha com a questão da inclusão. Para passar a falar da nossa grande palestrante de hoje, vou lembrar que o nosso curso precisa que tenha 70% de frequência para que se consiga o certificado. O Frazão vai colocar aí para vocês verem, depois da Rosângela, quem virá. Quem virá, Frazão? Se ele não vir aqui agora, daqui a pouco ele colocará, tá? Está colocando. Bem, hoje, 19/9, Machado de Assis, Uma Mente Além de Seu Tempo, com Rosângela Rossi. 26/9, A Causa Secreta, com Wagner Lacerda, que nesse momento está dando aula, não está aqui, mas virá no próximo. 3/10, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Guilherme Salgado Rocha. 10/10, O Tempo e o Mal nos Contos Machadianos, com Marisa Timpone e Leila Barbosa. A Leila cuidando do tempo e eu falando mal. Bem, brincadeirinha. 17/10, O Alienista, com Maria Helena Sleutz. 24/10, Quincas Borba, com nosso colega Piscinino Teixeira. 31/10, Casa Velha Malnova Domo, com Maria Nazaré Laroca. 7/11, fechando oroboricamente o curso que se iniciou com ela, com considerações maravilhosas, a professora machadiana Beth Saqueto fará um esboço de uma nova teoria da alma humana. Este é o nosso curso. Hoje, quem está conosco? Rosângela Rossi, a minha querida professora Rosângela Rossi, psicóloga, elaborou a filoneuroterapia, foi lá que eu fiz curso com ela, psicanalista analítica, filósofa clínica, psicopedagoga, comunicadora da Play Hits Juiz de Fora, com programa às quartas-feiras, Pensando Bem, Vivendo Melhor. Inclusive, amanhã tem. Eterna estudiosa da literatura, compôs na área, sempre atualizando. É uma escritora membro da Academia Juiz Forana de Letras, com 16 livros publicados, 20 antologias, com livros publicados por grandes editoras, como Vozes, Paulos, Fundamento, dentre eles, Deus Joga ou Não Joga Dados, da Grifo, Florescimento,
Amor, florescimento do nosso grupo da filoneuroterapia holística. Amor sem censura, ser livre. Ser terapeuta, pela Vozes. Pedro Nava no divã, pela Funalfa, pela Grifo. O romance de Jesus, da Ser Livre. A surpreendente arte de amar, da Fundamento. Da ansiedade à serenidade, pela Paulus. Livro do É Possível, da Ser Livre. Eu penso, nós pensamos, eles pensam, pela Tribuna de Minas. Tapete Vermelho, livro belíssimo, pela Grifo. E tem Beatriz, A Vida é uma Comédia, novo livro pela Ser Livre, que ela vai estar lançando já daqui a alguns dias. Ela poderá dizê-lo durante sua fala. É membro da Lei JF, embaixadora da paz pela ONU, e hoje, Rosângela encontra uma vida simples. Zen, vida contemplativa. Por isso, às vezes, quase não a vemos nas telas. Com você, Rosângela, querida, beijo grande. A casa é sua. É um prazer estar com todos vocês. Primeiro, a minha gratidão e a minha saudação a Ceci, nossa presidente, a Elizabeth Zagueto, que organizou muito bem esse nosso curso, a você, Marisa Timpone, que nos coordena, e ao Frazão, que olha essa parte técnica para nós, que é muito importante, e a todos vocês que nos acompanham. Falar de Machado é uma grande emoção. Por quê? Porque quando começou a pensar em fazer esse ciclo, eu resolvi reler toda a obra, do começo ao fim. E me surpreendi, porque quando eu li, era muito jovem, e eu não tinha dimensão da grandeza. Eu quis ler antes de ler qualquer comentário. Eu quis simplesmente sentir a alma desse escritor. Como psicanalista, como filósofa clínica, eu pensei assim, como que eu vou conversar com o grupo? Como que eu vou fazer uma reflexão? E, para isso, eu me baseei na filosofia clínica, que a gente olha primeiro a questão da circunstância em que ele viveu, o período histórico que ele viveu, e quem é essa mente fenomenal. Vocês imaginam, né? Ele nasceu em 1839 e viveu até 1908, um período que estava conturbado, foi, né, nesse período que veio a Lei Áurea, veio toda aquela trama da monarquia para a república, tinha no Brasil uma eclosão de movimento, de dois pensamentos, muito parecido com os dias de hoje. E ele nasce de pais, olha que interessante, de pais cujo pai era mulato, porque veio de uma herança de escravos, o avô dele era escravo, a mãe, uma lavadeira portuguesa, e ele foi um autodidata, porque não tinha condição de estudar, nasce no Rio de Janeiro, com muitos acontecimentos efervescentes, e ele, então, com a inteligência brilhante, a personalidade, uma mente além do seu tempo, ele começa a conviver, né, com os amigos padeiros que o ensinam francês e Maria Inês, que o ensinou a ler. E essa mistura, esse encontro de aprendizagem foi sofisticando a alma de Machado. Imagina, aprendendo cedo o francês. E ele começa a ter a busca, o encontro com grandes escritores da obra clássica. Então, ele mergulhou nos clássicos e ele fez a sua própria forma de escrever. E o melhor de tudo, que ele não ficou tentando copiar nada. Ele tem, né, fases literárias, que tem a parte do romantismo, daqui a pouco eu vou falar, e do realismo, que para ele esse idealismo romântico não é tão grande, apesar de muitos críticos colocarem essas duas fases bem fortes, sendo a Memória de Brás Cubas, que o Guilherme vai falar sobre ele, o grande movimento que transforma e que dá força, que o coloca entre as pessoas
literárias mais importantes do Brasil, né, que ele escreve, o Brás Cubas, em 1881. Então, ele faz uma ponte muito grande. Mas o que a gente vai ver nessa obra dele é uma pessoa que nos encanta, porque a leitura desde a Ressurreição, que foi seu primeiro livro, né, até o último, que é o Memorial de Hades, nós vamos ver uma evolução. Vocês imaginam que durante a época dita romântica, eu vou falar dita porque daqui a pouco eu vou explicar, porque ela não é só romântica, ele escreve de 2 em 2 anos. Então, olha a grandeza, né? Ele não cansava, apesar dele viver com o serviço público, ele chegou em vários cargos de serviço público, ele se mantinha escritor. Então, ele fazia esses 2 movimentos, sobrevivia de um trabalho que era público, mas a alma dele transitava por outros caminhos. E uma das questões que a gente vai ter que ver, que é muito forte, é a questão dele ser um mulato. E numa época que ser mulato, ser um negro, era rejeitado. Eu vou pegar aqui um trecho do livro do Laurentino Gomes, que expõe uma questão muito séria, que vai influenciar na personalidade, que eu vou entrar em detalhes, que fala o seguinte, que ele, né, como o abandono a que foram legados ex-cativos, havia um traço muito sutil e duradouro da escravidão que, a rigor, jamais apagou da cultura brasileira. Então, esse movimento escravagista estava tão grande, e ele, vivendo aquilo, tinha um preconceito contra os negros e mulatos. Ele vivia essa dor da rejeição. Como ele teve uma formação da cultura francesa, ele foi se afastando um pouco, apesar dele ter uma visão política muito grande, que nós vamos ver na obra dele, ele se recolhia um pouco. A exemplo disso, a história envolvendo 3 fundadores da Academia Brasileira de Letras, contada pela professora Emília Viotti da Costa. Segundo ela, quando Machado de Assis morreu, um dos seus amigos, o escritor paraense José Veríssimo, escreveu um artigo fantástico do jornal em sua homenagem. Gente, ele violou, no entanto, esse escritor, uma convenção social de o chamar de o mulato Machado de Assis. Olha a força disso, gente, sério. Joaquim Nabuco, que leu o artigo, não gostou da expressão e pediu a Veríssimo que a retirasse do texto. O preconceito era muito grande. Ele escreveu, seu artigo no jornal está belíssimo, mas essa frase causou-me arrepio. Rogo-lhe que tire isso. A palavra mulato não é literária e é pejorativa. Machado, para mim, era um homem branco e creio que por tal se tomava. Gente, isso é muito sério, né? Ele viveu isso, ele não podia mostrar a cor da pele. Por quê? Só de escreverem sobre isso, ele era considerado uma pessoa menos. Como imaginava Nabuco, Machado de Assis, de fato, passara a vida atormentado por 3 pesadelos. Os ataques epiléticos, que frequentes, as origens modestas e a cor da pele escura. Casou-se com uma mulher branca, manteve uma atitude discreta em relação à campanha abolicionista e suas obras literárias são povoadas por personagens de pele clara. Raras vezes se referiu a negros ou mulatos em seus romances e contos. Todos sabiam que Machado era um mulato, mas reconhecer isso publicamente seria uma gafe, uma ofensa a Machado, resumiu Viotti da Costa. Então, gente, ele viveu nesse contexto de muita crítica, de muita rejeição, de muita tensão partidária, né? Os monarquistas e os republicanos, né? Então, esse conflito ele viveu de uma forma muito intensa. Então, essa historicidade dele vai mostrar e vai determinar o que nós veremos, essa personalidade
que, apesar de toda essa dor, de toda essa rejeição do negro, né, da pessoa mais pobre, ele venceu, ele foi além, ele não ficou aprisionado a esses agendamentos. Isso não quer dizer que no inconsciente ele guardasse a dor. E a gente vê na obra dele, através das personagens, apesar de serem brancas, a dor da negritude, a dor da beleza da alma dele, que foi explorada, que foi usada, que foi contestada, mas ele colocou nos personagens brancos, para ser aceita, uma crítica social fenomenal, porque a cor da pele, para ele, estava muito aquém da figura humana que ele era, porque, antes de tudo, ele era um grande humanista. Então, gente, os escritores muitas vezes se eternizam porque as suas obras tocam aspectos universais da condição humana, como emoções, experiências e questões profundas, que continuam a ressoar com as pessoas ao longo do tempo. E, além disso, ele tem a capacidade de expressar suas ideias de maneira cativante e inovadora, tomando suas obras relevantes para diferentes épocas e culturas. Então, a literatura, ela serve como uma forma de registro histórico e cultural, preservando ideias e visões do mundo para as gerações futuras. Então, nesse momento que Machado começa a escrever, expressar toda a sua dor, toda a sua angústia, ele começa a ter um registro histórico que passa 100 anos, ele continua eterno. Porque as profundas dores e mudanças sociais e políticas do Brasil, que influenciou suas obras, o coloca além do seu tempo. Com essa personalidade brilhante, ele consegue captar, porque, gente, a dor humana, que na nossa cultura é muito negada, ela é grande mola para a realização. Quando começamos a entrar numa visão que o mundo tem que ser perfeito, que as pessoas têm que ser belas, que a gente tem que ser vencedoras, começamos a entrar num movimento que tira a grandeza da criação, porque nós só vivenciamos as angústias, e é nelas que nós escrevemos, é nelas que nós colocamos a percepção do mundo. Então, o Machado ele pegou as dores dele, elaborou, transformou as dores em literatura. E deixou marcado, porque cada livro, né, que a gente lê dele, você vê os personagens com as suas dores, com as suas angústias, com as suas dificuldades, e ele faz um autorretrato em cada livro da historicidade dele. E assim são os grandes escritores que vocês verão na frente que ele influenciou. Então, ele foi, nesse movimento todo, o estilo literário dele foi renovador, porque Machado é conhecido da sua linguagem única, ele começou a usar a ironia, o sarcasmo, a ambiguidade. Sutilmente em sua obra, você vê esse sarcasmo dele, ele faz uma ironia, ele encanta exatamente porque ele nos faz rir. Quando a gente vê o Alienista, que a Maria Helena vai falar, quando a gente vê Quincas Borbas, quando a gente vê vários personagens dele, a gente fica mexido, porque nos faz rir, mas aquele riso mostra a inteligência brilhante de Machado, porque o humor é uma das primeiras formas de inteligência. Os animais não têm essa coisa do riso, e o Machado consegue usar a maestria maior do humano, que é o riso. Então, ele foi um pioneiro nessas técnicas narrativas complexas, inovadoras, que desafiaram as convenções literárias de sua época. Ele foi muito, com seu autodidatismo, corajoso de expressar como ele sentia. Ele não ficou preso a técnicas, valores, apesar dos poemas dele ser parnasianos, mas ele não ficou preso no romancista que ele foi, no cronista maravilhoso que ele foi, apegado às críticas que os outros falavam, que os outros achavam. Ele escrevia, ele expressava, ele comunicava, e com isso, essa autenticidade existencial,
ele nos encantou e nos encanta até hoje. Então, ele pegou temas universais, atuais daquele período, que são atuais, né? Atuais da época, e trouxe para a nossa atualidade, apesar de ter escrito há mais de um século, né? Os temas abordados por ele são atemporais e continuam relevantes na nossa sociedade. Questões da natureza humana, a hipocrisia social. Ele põe claro isso, a busca da identidade e a complexidade das relações interpessoais ainda ressoam com os leitores modernos. Então, a sua crítica social fina, né, naquilo que também não é dito, porque a gente acha que só está escrito, que é a comunicação. Mas o não diz, que a gente vai desvelando aos poucos na obra dele, e que vai enriquecendo, vai mexendo, porque a gente não sabe. Foi naquela época, há 100 anos atrás, naquele Rio de Janeiro movimentado, ou é agora? Então, Machado é presente agora. Na sua crítica social, ele utilizava uma crítica contundente, né, da política brasileira à sua época, porque ele abordou muito sutilmente o tema da escravidão, a desigualdade social, né, esse racismo enorme e a corrupção. Ele estava lá ou ele está aqui hoje, escrevendo hoje para nós? Questionando também a moralidade e a ética da sociedade brasileira do século XIX. Então, olha para você ver. Então, quando a gente convida os alunos a estudarem Machado, nós estamos dando oportunidade dele a estudar política, a estudar as questões sociais de forma mais sofisticada, porque através da leitura do Machado, hoje, nós podemos fazer nossas crianças, nossos jovens e mesmo adultos a pensarem as questões que nós estamos vivendo sem crítica, que é um lugar de poder, sem julgamento, que é uma projeção das nossas sombras, mas principalmente com análise. Só um parêntese. Toda vez que eu julgo, eu estou apontando 3 dedos para mim e 1 para você. Então, eu não estou sendo capaz de lidar com as minhas dificuldades interiores. Quando eu critico, muitas vezes eu assumo o lugar de saber poder. Eu sei e vocês não. Isso é uma ilusão, porque, igual Sócrates fala, só sei que nada sei. Então, quando você convida o outro para refletir junto, analisar junto, pensar junto, então há um crescimento, porque é uma troca, um diálogo, uma coragem de se colocar naquilo que é falado. Diálogo são 2 pessoas conversando sobre o tema. E o Machado, na sua grandeza de inteligência, ao escrever, ele nos possibilita criar um caminho de diálogo, de conversa, de trazer as questões de nossas políticas sociais para os dias de hoje. E o mais importante na obra dele, isso eu falo como, né, uma visão psicanalítica, filosófica, a visão pioneira sobre a psicologia humana. Em suas obras, ele explorou a psicologia dos personagens de forma profunda, inovadora, muito antes da psicologia moderna. Presta atenção nisso, gente, que se estabelece como ciência. Não tinha esses estudos, nada sobre ele, não. Ele já era um profundo psicanalista, profundo terapeuta na forma dele escrever. Ele mergulhava nas emoções, nos medos, nos anseios e conflitos internos de seu personagem, trazendo uma perspectiva psicológica única para a literatura da sua época. Então, ele pegava as emoções, ele lidava muito bem com as funções psicológicas, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Então, a gente vê numa obra dele, desde a primeira, que é a Ressurreição, você já via os personagens usando esse lado emotivo, esse lado tenso do pensar, esse lado crítico, esse lado analítico. Olha a riqueza da obra dele. E Machado demonstrou uma compreensão notável, né, dos seus personagens. Ele criou personagens, por exemplo, Dom Casmurro fica até hoje, não tem quem não comente, né? Não fale no ciúme que ele tinha,
Então, da forma que ele expressava as suas dores, ele explorou profundamente as motivações, os desejos, os conflitos internos de suas criações, oferecendo insights para a complexidade da mente humana. Isso que a gente vê se evidencia em obras como Dom Casmurro, onde ele examina as incertezas do Bentinho, os ciúmes, onde em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele seu protagonista reflete a natureza da vida e da morte de maneira perspicaz. Essa abordagem psicológica avançada é uma das razões, porque Machado é considerado um autor à frente de seu tempo e de ambiguidade, né, incrível. Ele faz uma antecipação de tendências interessantes literárias, que pode ser considerado um precursor do modernismo na literatura brasileira. Olha que você vê, sai de um romantismo, entra no realismo e antecede, é um precursor do modernismo, né? Antecipando alguma das técnicas e ideias que seriam mais exploradas pelas gerações posteriores de escritores. Sua obra influenciou gerações de escritores, que eu vou colocar daqui a pouco, e continua a ser estudada e apreciada até os dias de hoje. E se a gente se colocar em cima da obra dele, tem estudos e mais estudos, psicanalítico, filosófico, literário, porque ele nos dá todo esse construto. Agora, voltando, gente, autodidata, aprendeu a ler, né, sem ser na escola, com Marinês, né? Mas como ele teve essa formação francesa, essa cultura de ler os clássicos, ele se fez o grande escritor e o grande humanista, né? E outra coisa, né? O estilo inovador, né? E o seu lado corajoso o fez grandioso. Ele tinha coragem de expressar, sem preocupar em escrever com o que a crítica falaria, né? E quando ele reúne com os amigos, e eles fundam a Academia Brasileira de Letras, e aí ele se torna o primeiro, né, presidente da academia, ele faz isso por quê? Porque ele tinha certeza de que precisaria manter essa conversa, esse diálogo, e tornar a literatura e os escritores imortais. Porque imortal é aquele que vai fundo na alma das coisas e da literatura. E a literatura, ela casa tudo. Na filoneuroterapia, que eu estabeleci como forma terapêutica, eu ponho a literatura como centro, né, do nosso trabalho, porque através da literatura a pessoa se descobre, ela começa a trabalhar a sua filosofia, seu comportamento, então ela é a base fundante. E a Academia de Letras, tanto nacional como essas academias que tem nos estados e nas cidades, elas têm essa função para manter esse diálogo sobre a psique humana. Isso Machado trouxe de forma maravilhosa, né? Porque é um desafio constante que ele faz das convenções da época, né? E a sua narrativa não linear é muito importante, porque ele frequentemente quebrou essa linearidade da narrativa tradicional. Ele brincava com a ordem dos eventos, né? Então, ele fazia flashback, flashwords, para criar estruturas narrativas complexas. Ele não ficava naquele padrão, né? Começo, meio e fim, não. Ele vai e ele volta. E um exemplo notável pode ser encontrado em Memórias, né, Póstumas de Brás Cubas. O romance começa com o protagonismo Brás Cubas, já morto, narrando a própria vida de maneira não linear, né? Capítulos curtos, ele tem uma fase aqui, Guilherme, não vou entrar no seu espaço, que você vai falar dele, mas ele coloca uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Ele coloca num capítulo pequeno, no 136, inutilidade. Ele fala assim: mas ou muito me engano, ou eu acabo de escrever um capítulo inútil. Apenas um pedacinho de frase ele coloca. Então, olha a coragem.
Entende? A coragem dele narrar de forma que não é correta. E tem um fluxo de consciência, gente, fenomenal. Embora não tenha desenvolvido esse estilo tão profundamente quanto escritores modernistas posteriores, Machado experimentou um fluxo de consciência em algumas de suas obras. Em Dom Casmurro, por exemplo, o narrador Bentinho frequentemente divaga em seus pensamentos, proporcionando uma visão direta de sua mente. Né? E essa ironia dele e ambiguidade era mestre na utilização desse movimento, diz e não de bem socrático. Né? Ele frequentemente desafiava a expectativa nossa, do leitor, deixando incerto sobre a confiabilidade dos narradores e moralistas dos personagens. Então, ele faz ironia, ele é ambíguo, ele fala e desfala, né? Em Quicas Bobas, por exemplo, o protagonista, o Rubião, é constantemente manipulado por outros personagens. E o leitor é deixado em dúvida sobre quem é realmente o louco da história. Então, essa vai ser explorada ainda no nosso curso. Então, ele vai e volta, ele nos deixa dúvida. No Dom Casmurro, a gente vê que a gente já conversou com a Beth, que é a nossa grande entendida de Machado. Nossa, né? O ciúme, né, do Bentinho, como é que é isso? Né? Houve ou não houve a traição? Ele deixa a dúvida no ar para que a gente possa desvelar o que está escrito, porque mexe com o nosso inconsciente. Machado tem a capacidade mental de ir fundo no nosso inconsciente pessoal e coletivo. Ele instiga, ele traz à tona nossas sombras, nossos complexos, nossas dificuldades. Então, gente, não é qualquer coisa ler Machado. Ler Machado é estar disponível a trabalhar a sua psique. Por isso, meu encantamento pela obra dele. Porque essa mente luminosa é profundamente terapêutica. Esse foco psicológico que ele coloca na psicologia dos personagens é grandiosa. Ele explorou profundamente as motivações e os conflitos internos, né? Em Dom Casmurro, né, o exemplo, a obsessão e o ciúme do Bentinho em relação a Capitu são explorados de forma intensa, oferecendo uma análise rica da mente humana. Eu utilizo muitas vezes em análise a leitura desse livro, quando a pessoa é possuída do ciúme, para ela que possa entender toda essa questão vivida ali. E quantos insights, gente, através da literatura, traz para as pessoas da consciência de si mesmo. Então, Machado é grandioso, tem uma mente brilhante por causa disso. E outra questão, o diálogo sutil que ele coloca. Pensem nisso. Era mestre de criar diálogos, sabe, afiados, sutis, com as quais muito do significado é deixado nas entrelinhas. Por isso, pode ser visto na maneira como os personagens interagem, isso em todos os livros seus, o sarcasmo, a ironia, que ele vai, então, fazendo essa crítica que eu falei, política, social, intensa, da corrupção, mas de uma forma elegante, de uma forma educada. Você não vê aquele ranço da agressividade que a gente vê muito hoje das pessoas partidárias. Não, ele fala, ele toca, ele é afiado e ele vai na nossa alma. E o estilo, conciso e econômico. Gente, isso é fenomenal. Ele tem uma forma sintética nos capítulos que depois, quando ele entra nessa segunda fase dele realista, ele põe, né? É econômico, às vezes, mas tem poucas palavras, em poucas palavras ele diz muito. E uma prosa sofisticada que exige muita atenção do leitor. Por isso eu disse para vocês no início, eu li quando jovem e lendo agora, que eu pude ver como ele é intenso. Uma palavra diz muitas coisas. Há uma série de mensagens, porque ele usa de uma forma fenomenal o simbólico. O escritor que sabe usar bem o símbolo, ele comunica além do que está escrito.
ele comunica aquilo que não está dito pelas imagens simbólicas que estão sendo colocadas. E a gente, às vezes, perde um pouco, porque se você lê um livro apenas para ver a narrativa histórica, é bom, é uma história. Mas quando você lê para aprofundar, que você relê para sentir, que você começa a ter a consciência simbólica, há uma transformação na sua alma. E o Machado faz isso. Ele nos toca. Por isso eu falei que ele é um grande terapeuta, porque ele faz isso, ele vai tocando, né? Não precisa colocar no divã, porque o livro dele é um divã. Sabe? Se a gente começa a entrar nessa magia do que ele está sendo nos falado, que ele está sendo expresso, né? Por exemplo, em Dom Casmurro, ele exemplifica essa característica. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E nessa frase, gente, quantas coisas estão ditas, estão reveladas, estão simbolicamente colocadas. Uma frase, percebe? E esses elementos do estilo de Machado contribuíram para a sua reputação como esse inovador literário, que é uma obra que continua a desafiar, né? Porque ele é um tratado psicológico, sem ter a função psicológica, entenderam? A beleza é isso. Ele não faz para, ele simplesmente faz, né? E essa mente de Machado, ela vai, então, trabalhar, então, essa questão. Como é que era a mente dele nessa época? Era complexidade psicológica. Por quê? Eu falei no começo da historicidade. Como ele vivia, né, vários conflitos da rejeição da sua cor, da sua pele, como ele vivia, ele não ter estudado, não tido dinheiro para estudar, mas ele foi em busca dele mesmo, ele conseguia ver os lados, os vários lados das situações, né? E ele buscou, então, compreender essa relação com o outro, a escuta com o outro. Interessante, porque a leitura de Machado me fez, amanhã eu vou falar na rádio, no meu programa, sobre a escuta. E ele era um grande ele tinha uma grande escutatória. Ele escutava o outro, e através da escuta do outro ele conseguia captar a psique, e ele conseguia pôr no papel aquilo que ele percebia. Por isso ele retratava o seu personagem com tanta riqueza, com tantos detalhes psicológicos, e muito antes, né, dessa psicologia como disciplina, tá? Ele fez por ele mesmo. Porque não adianta você estudar milhões de livros de psicologia, você querer pôr essa bagagem em cima do outro, você não vai estar ajudando o outro. E Machado fazia exatamente o que hoje, né, os terapeutas já começam a pensar. Escuta, e na escuta do outro eu aprendo sobre você. E eu aprender sobre você, eu caminho ao seu lado. Eu não estou me impondo para você o que é certo, o que é errado. Não, Machado fazia exatamente isso. Ele escutava o mundo, as pessoas, a política, e ele colocava nos seus personagens o que ele captava do mundo. Por isso a grandiosidade da mente dele, né? E, com isso, a ironia que ele ele usava técnicas avançadas para a sua época, né? Essa técnica de ironia, de sarcasmo, elas são estudadas ainda, porque aquilo que eu falei antes, o humor dele, quando ele captava, ele não fazia humor como uma forma de destruir, mas para fazer pensar, porque a ironia, a gente sabe que é uma forma sofisticada de criar, porque o riso, eu falei nos programas da rádio, ele precisa vir à tona, está todo mundo no carrancudo, porque tiraram o riso. Vocês sabem que no livro de Aristóteles foi tirado o capítulo, né, o riso. Por quê? Né? Na época medieval, você tinha que ficar sério, você tinha a inteligência, não podia rir. E Machado faz exatamente o contrário. Ele mostra que o riso pode estar presente, mesmo você tirando o livro, né, 2 do Aristóteles, ele resgatou para a sua obra o riso como forma grandiosa de inteligência, né? E também, quando ele faz, né, ele tem uma narrativa em primeira pessoa, né, não confiável, desconfiando as convenções literárias da época, porque ele fala dele, ele fala no presente, ele fala na primeira pessoa.
Então, eu ponho a minha, sabe, eu assino embaixo o que eu penso. Essa é a grande coragem que ele teve. Né? Numa época de tanto conflito, ele se expunha, ele se colocava, ele, né, apesar das críticas que fazia, ele estava além do seu tempo. Porque será que ele sabia que ele ia ser lido para sempre? Né? E, na sua crítica social, ele fazia crítica política de forma perspicaz, mas ele não intrometia de um lado e para o outro. Ele julgava, ele lançava, ele se expunha, né? E elas são coisas que no dia a dia ele já consegue mostrar, e hoje, se a gente lê, você fala assim, gente, ele tinha que estar presente hoje, para poder mostrar essa análise sutil que ele faz para mudar, fazer as pessoas verem que julgar não adianta nada, que achar que é melhor nesse lugar de saber poder, porque criticar, julgar, você está, né, perdendo seu tempo, mas você pode levar o outro a pensar com qualidade. Então, gente, a personalidade dele, a inteligência brilhante, era também, né, conhecido porque ele era um leitor ávido, igual eu falei, autodidata, e dominava todos os campos do conhecimento, desde a literatura, a filosofia, até a ciência e matemática. Ele não ficou preso só à literatura, ele transitava, né? Ele tinha um conhecimento filosófico fenomenal, dá para fazer um tratado, dá uma aula sobre a filosofia que ele passou na sua obra. E sua erudição era evidente, e ele fazia referências enormes, né? O Luiz Almeida falou semana passada que como ele entrava né, nisso, dava referências com uma seriedade incrível, porque ele era um grande pesquisador. Então, a pessoa que, né, que vai fundo naquele seu estudo, ele é capaz de falar com precisão. E ele não falava com uma forma de mostrar poder, não, ele colocava, ele se colocava, aquilo que eu estudava, ele se colocava. E esse humor dele, mordaz, era por isso, porque ele fazia essa crítica filosófica sutil, ele ria desse lugar de poder dos outros, dessa questão que os outros achavam melhor do que o outro, dessas titulações. Então, ele conseguiu chegar e avançar, não foi pelo poder de aparecer, mas pela sutileza da inteligência. Ele se fez, ele apareceu, ele estava nos grandes meios políticos e sociais pela nobreza humilde da sua alma, não foi pelo poder, eu sei, não. Ele escrevia, ele colocava, ele se expressava, e pela humildade ele se fazia presente. Então, gente, ele era mestre, né, naquilo que ele fazia. E a gente fala assim, como? Em tudo ele se colocava como estudioso, como comentarista perspicaz, né? E muitas vezes ele registrava a marca da sua personalidade, intensa, firme, determinada. Então, ele era além do tempo, por isso, porque a gente vê, as pessoas além do tempo hoje, elas se recolhem, elas têm uma introversão e reservado, porque ele era, além de um observador agudo, né, ele tinha uma capacidade enorme de observação, de silêncio, ele era na dele, era, sabe, reservado, e uma vida cotidiana que ele ia, mas voltava, ele era muito recolhido. Você pensa bem, depois que a sua esposa morre, ele também foi embora logo, porque ele foi se recolhendo, mas sempre ele foi mais recolhido. Também não tinha nem como, né? Um escritor como ele tinha tempo de observar o mundo, observar as questões, ia para o trabalho e voltava e recolhia. Era uma figura pública, mas não de quantidade, né? Mesmo sendo presidente da Academia Brasileira de Letras, ele ficava na dele, ele não queria e não gostava de aparecer. Ele não buscava a atenção dos holofotes e era conhecido por manter um círculo íntimo de amigos. Entendeu? Ele não tinha necessidade de se mostrar, ele já era, e quem já é não precisa se mostrar,
a pessoa aparece naturalmente, ele aparecia pelas suas obras, pelo seu lugar como acadêmico, pela sua vida de um trabalhador, né, muito sério no trabalho que fazia. E outra característica dessa mente além do tempo era a sua persistência e determinação. Machado, ele superou muitos desafios na sua vida, né? E isso fez, apesar da saúde frágil, ele era epilético, né? Viveu a pobreza, mas ele superou, ele tinha uma capacidade de resiliência, de superação. Ele não ficou, gente, preso à dificuldade. A dificuldade era um grande elemento que ele usava para transcender, porque a tendência de você ficar com o ego vitimizado, você fica empobrecido. Machado fez exatamente o contrário. Ele pegou as suas dificuldades e não ficou no ego inflado nem no ego vitimizado. Ele fez um ego centrado, centrado naquilo que era a sua missão, que era comunicar, de mostrar que era possível. Isso é grandioso, né? Porque é no mundo que a gente vive, e ele mostrou isso claramente. Você está vitimizado, você está com o ego inflado? Ele não, ele estava um ego centrado, um ego inteiro, um ego bem colocado, né? E ele tinha a sua paixão dominante, que era escrita, e ele sempre usou a paixão dominante como forma primeira da sua comunicação. Então, foi por isso, pela sua paixão dominante pela literatura, que o colocou dentre os maiores da literatura brasileira e mundial, né? E a sua curiosidade, né, insaciável, né? Ele sempre buscando conhecimento de novas ideias, refletiram o quê? Os temas, né, intelectuais, filosóficos, de uma grandeza enorme, de forma profundamente simples. Você leu, né, os primeiros livros, você fala, pô, Yaya Garcia, fenomenal, você vê princípios filosóficos de grandes filósofos, você pode separar e falar assim, isso é de tal filósofo, de tal filósofo, e ele conseguia sintetizar essa visão, né? E ele tinha uma posição analítica, não apenas como observador do mundo, né, mas como uma análise perspicaz das coisas. Ele, então, né, fazia essa análise da moralidade, da hipocrisia, né, e dessa vida, ele observava essas pessoas que faziam uma crítica e uma crítica que não tinha análise, porque a crítica analítica é uma coisa, e a crítica que tenta destruir, invejosa, de egos inflados, é outra. E ele não, ele pode ser considerado um crítico analítico, porque ele estudava, né? E, gente, o tempo passa, né? E a visão humanista dele era grande, profundamente humanista. Você vê isso nos personagens dele. Suas histórias frequentemente exploravam a natureza humana em todas as suas complexidades, nas contradições, né? E tinha assim uma compreensão empática pelas pessoas comuns. Isso é mais maravilhoso nele, essa compreensão empática. Por isso ele é uma mente grandiosa, né? Além do seu tempo. Então, gente, Machado era uma pessoa única e complexa, cuja característica pessoais nele reflete não só na obra, mas ele passa para quem lê. A inteligência, o senso de humor, observação aguda, curiosidade intelectual, né, o fazem influenciador de vários escritores. Quer ver quem? Ele influenciou Rubem Fonseca. Este renomado escritor brasileiro, frequentemente mencionado como um sucessor espiritual de Machado de Assis, ele compartilha a habilidade de Machado em explorar a psicologia humana e apresenta uma prosa fiada e irônica, característica comum do estilo de Machado de Assis. Quer ver outro? Milton Ratum. Né? Ratum é conhecido por suas narrativas intricadas, por explorações de questões de identidade, família e sociedade, em um estilo de muitas vezes é comparada com o de Machado de Assis. Então, o Milton, ele fala que a obra ficcional de Machado, principalmente os romances e contos publicados a partir de 1880, é lida com pleno fervor e misteriosa lealdade. E ele fala que o prazer da leitura está implícito nessa definição desse escritor. Então, ele, né,
esse bruxo do Cosme Velho, diz Atum, né? As suas ficções não esgotam em mero prazer de leitura. O leitor atento percebe que Machado não se rendeu à facilidade nem à improvisação. Foi, ao contrário, um dos escritores mais exigentes e ainda dos mais cultos. O Atum, então, o engrandece, né? Quando seguimos a sinuosa trajetória da vida de Brás Cubas, como não pensar no Brasil de hoje? Brás, o ocioso ricaço liberal na sociedade escravagista do Segundo Reinado, não difere muito de certos liberais da nova política e da maioria dos partidos, sejam esses velhos, novos ou mesmo novíssimos. Então, o Vitor Atum, ele faz uma homenagem, né? Um texto belíssimo que vocês encontram, que ele faz uma análise desses 100 anos. Outra que foi influenciada por Machado foi Lígia Fagundes Telles. Embora pertença a uma geração anterior dos escritores contemporâneos, a Lígia é uma autora cuja obra é influenciada por Machado. Sua habilidade em retratar as complexidades das relações humanas e a sua prosa elegante são comparáveis à de Machado. Chico Buarque também foi muito influenciado. Embora mais conhecido como compositor e músico, Chico Buarque também é um romancista talentoso. Sua obra literária foi influenciada pela linguagem, pela ironia, pelo senso crítico presentes nas obras de Machado. Daniel Galera, Cristóvão Tese, um dos autores que é conhecido, autor que é conhecido por seus romances que exploram a perspectividade e as relações familiares. Ronaldo Corrêa de Brito também. Corrêa de Brito é outro escritor contemporâneo com a obra fantástica e foi muito influenciado. Todos referenciaram essa grande mente brilhante que era além do seu tempo. Vocês percebem, gente, como é que uma pessoa com a sua simplicidade consegue, né, influenciar todas as pessoas, todo esse movimento. Então, gente, teria muita coisa para falar para vocês, porque não cansa. Quanto mais a gente lê, eu li a metade do que eu escrevi para vocês, eu trabalhei metade das coisas. Então, eu agora quero poder dialogar com vocês no pequeno trecho que eu mostrei. E outra coisa, só para a gente poder terminar, quando a gente lê o primeiro livro, da ressurreição, né, vai ver a fala do Félix, emocionalmente instável, né? Vai no Memorial Diário, que é um romance psicológico. Então, tendo esse belo livro dele, né, Memória de Brás Cubas, como um meio, com um lado que torna ele realista, e que começa a fazer os romances realistas, você vai vendo que tem um trajeto, tem uma força, e ler a obra dele, uma por uma, faz a gente mergulhar, não só na alma dele, mas na nossa alma. Então, eu agradeço a oportunidade, principalmente, de poder ter lido a obra dele toda para poder conversar um pouquinho com vocês. Agora, eu quero ouvir vocês e as perguntas estão aí, estão abertas. É isso, obrigada. Perfeito, Rosângela, só temos que aplaudir grandemente. As pessoas estão dizendo o tempo inteiro da excelência do seu trabalho. A Beth há pouco acabou de dizer, bravo, Rosângela, excelente. Ela vai dizer mais, certamente. Mas já está com a mão levantada há mais tempo o Piscinini, depois é a Beth. Deixa-me ver quem mais. Por enquanto está o Piscinini e a Beth. Mas nós temos... Só uma coisa, eu não olhei do lado porque eu não enxergo essa do lado. Então, eu tive que ficar concentrada. Então, eu não sei o que foi escrito. Depois eu olho com carinho. Tá? Pode saber que isso é coisa muito boa. E houve uma complementação... Também levantou a mão. Maria Helena Sleutz, então... também falará. Houve uma complementação, uma conversa ligada ao que você dizia. A Beth também interferiu a cada momento, dando uma nova informação. Os participantes do curso têm contribuído grandemente com novas informações. A Glaziele, a Isabela, o Adalberto e a turma toda aqui que a gente já está conhecendo, né? Mas vamos dar o espaço ao Piscinini depois. A Beth, eu estou com soluço. Piscinini, com você.
Consegui abrir. É porque está passando umas coisas na minha frente aqui, que eu não sei o que é, não está dando para me ver. Boa noite a todos e a todas. Rosângela, eu vou dialogar com você com uma síntese. Você disse que leu Machado na juventude e teve que ler o Machado novamente. Você foi brilhante quando escolheu o título da sua palestra. Machado, de fato e de direito, é uma mente além do seu tempo. Olha, se a gente aprofunda em Machado de Assis, a gente vê uma coisa que é muito clara. Ele era dono de um QI muito elevado. Um QI para lá do seu tempo. Hoje, ele ainda continua com todas as facilidades que nós temos de informática e tudo mais, ele continua além do tempo. Sabe por quê? A análise psicanalítica dele, através de personagens, engrandece não só a obra, mas o caminho que ele nos deixou a trilhar. Rosângela, eu não esperava outra coisa de você, mas você me surpreendeu com o título da sua palestra. Obrigada. É o título mais... Não teria outro, pelo que você fez após a sua segunda viagem, entre aspas, você entende, analiticamente falando, essa viagem de volta a se aprofundar na psicanálise, vamos dizer assim, porque ele não era psicanalista, né? A psicanálise de Machado de Assis. Mais uma vez, eu te admiro a sua maneira de encarar essas coisas. Eu hoje estou vendo muito pouco, eu acabei de sair de uma intervenção de 4 longas horas na oftalmologia, estou vendo tudo cor-de-rosa e amarelo. Estou num arco-íris, porque eu tomei um contraste, então está difícil ver. Eu aperto o botão, sai no outro, e o dedinho gordo da Marisa, que ela gosta de falar, atrapalha. Mas, olha, eu não tenho mais nada a comentar, a não ser dizer que você acertou em toto, sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista psicanalítico, humano, social e literário, a obra de Machado de Assis. Meus parabéns. Obrigado, Meus parabéns. Obrigado. Eu fiquei encantada e foi um presente para mim poder lê-lo outra vez. Certo? Dá muita coisa para a gente falar. Dá para fazer um tratado psicanalítico disso. E filosófico, né? Dá para escrever um livro. Concordo. Quem sabe sai um livro aí sobre isso. E isso que você falou durante a sua fala vai despertar com que todos nós voltemos a Machado de Assis. Porque um homem como Machado de Assis, uma mente como a dele, só em 1 milhão de anos que aparece. Exatamente. Não exagerei, não. Só não. Quem conhece Machado de Assis sabe que em cada 1 milhão de anos aparece um QI igual ao dele. E numa época que nós vivíamos um tumulto em termos de atividade social, política do país, não é? Exatamente. E ele, sem o conhecimento, sem a graduação, ele chega onde ele chegou. Eu admiro Machado de Assis há muito tempo, desde que eu li Dom Casmurro. Foi o primeiro livro dele que eu li. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E leiam Machado de Assis, vocês vão mudar a vida de vocês. Estou correto, Rosângela? Olha, muito obrigada, Piscinini, e é isso. A minha função aqui foi motivar a ler com essa visão ampla, né? E a gente vai só aprendendo. Na realidade, o Machado tinha essa questão de introjeção, de mergulho em si mesmo. As grandes obras saem do silêncio, é da quietude, é do recolhimento, né? Então, ele, com a mente brilhante, lendo os grandes escritores, ele mergulhado nele, nas dificuldades epiléticas dele, da questão da cor dele, ele conseguiu, né, ligar tudo e nos contribuir com esse tratado. Então, é isso que eu quis um pouquinho só passar, porque 300 mil coisas para falar,
mas eu quis fazer uma síntese, né? 1 hora é muito pouco para falar, acho que um ano ainda é pouco, né, Beth? É isso aí. Obrigado, querido. Obrigada. Rosângela, você falou, não é Beth, é com ela agora a palavra, Tá, e depois com a Maria Helena Sleutzes. tá. Beth, com você. Rosângela, primeiramente, boa noite a todos, né? Porque eu estava conversando antes, mas quando iniciou a gravação, eu não cumprimentei, só pude cumprimentar através do chat. Rosângela, você não me surpreendeu, porque você nunca me surpreende. Eu sempre sei que o que você faz é de altíssimo nível. Tinha Obrigada. certeza, quando você me passou o tema, que você traçaria um painel significativo em relação a toda a questão atemporal do Machado, né? Ele não foi um homem do século XIX, ele foi um homem do mundo, acho que de todos os séculos, e continuará sendo pelo resto da existência humana. Enquanto tiver leitor para ler Machado, ele será atemporal, ele será universalista. Então, eu não estava esperando outra coisa de você, de jeito nenhum. Eu estou tão feliz, porque a cada palestra, e nós ainda temos mais 6 palestras, afinal é minha, mas ainda temos mais 6 palestras, nós estamos descobrindo machadianos. E isso é muito bom. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque quanta gente amando Machado e quanta gente falando sobre ele de uma maneira tão especial, tão peculiar, como você o fez. Só gostaria de agradecer a você essa palestra brilhante, que só enriqueceu o nosso ciclo de palestras. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, você sabe que eu a amo. Ô, Beth, vindo de você, que é a maior estudiosa de Machado, é uma grande alegria. Eu estou caminhando, mas me deu uma vontade muito grande da gente poder fazer um livro junto sobre ele, porque tem muita coisa que não foi dita, mas está guardadinha aqui, tá? É isso aí, um bom trabalho. Vamos sim, vamos pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Beijo. Beijo, querida. Vejam, gente, a importância, o efeito multiplicador de um curso. Daqui saem livros, novos conhecimentos. Temos aqui Evandir Lopes Barbosa falando que é um desafio, sempre prazeroso, falar de Machado. Então, eu quero ver esse livro, viu, meninas? Estou esperando já. Agora com vocês, Maria Helena. Marisa, o livro, quem propôs o livro foi a Rosângela, mas você entra nele também. E você também é machadiana. E como? Vamos todos, então, que aqui estamos, porque é sedutor demais. Esse Machado, ele me derruba. Eu fico boquiaberta com ele. Gente, agora Maria Helena Sleutzes, depois Erilda Marques. E depois o Guilherme Salgado e Evandir Lopes Barbosa. Nesta ordem. Por favor, Maria Helena Sleutzes. Então, Rosângela, eu escrevi lá no chat. Bravo, Rosângela. Está ouvindo? Estou ouvindo. Bravo mesmo. Porque você disse uma coisa sensacional, que foi uma delícia. Quando você fala assim, ele estava lá ou ele estava aqui? Ele estava lá e ele está aqui, não é? Exatamente. E isso é sensacional. Eu acho que a sua contribuição foi muito interessante e foi muito grande pela sua formação, né, como analista e também filósofa clínica, porque você tem uma visão que é uma visão diferenciada. E você pôde nos dizer com muita tranquilidade, né, que ele nos permite um mergulho, não é? A cada leitura a gente mergulha em si mesmo. Então, o leitor faz esse mergulho.
E o escritor, na verdade, ele teria essa missão, né? De fazer com que o leitor mergulhasse em si mesmo e pudesse fazer aflorar uma série de emoções e de sentimentos. Machado faz isso, não é? Então, quero te parabenizar. Eu já esperava, eu já sei como você é, mas muito grande do seu coração, tá, querida? Obrigada, Maria Helena. Você sabe do carinho que eu tenho e como é importante a sua fala para mim. Entendeu? Você é muito querida. Obrigada. Gente, temos aqui inscritos Erilda Marques, Guilherme Salgado, depois a nossa presidente também se inscreveu, ela normalmente fecha o ciclo. Vamos, então, fechar as inscrições aqui e seguindo a Erilda, Guilherme e Ceci. Erilda, com você. Boa noite, Erilda. Não estou escutando bem, não, Erilda. Está distante, Erilda. Está distante. Fala mais próximo. Aí. Estou aqui emocionada por ter a oportunidade de ouvir por você. Não estou escutando direito, não, Erilda. Tá Não ruim. estou me escutando. Eu não estou ouvindo nada que você fala, Erilda. Vê aí o seu microfone. Erilda, vamos fazer o seguinte, não está dando para ouvi-la, tá? Então, o que você quiser expressar de forma sintética aqui no chat, nós agradecemos. Você sempre participa. Erilda é amiga, que ficou amiga da Ceci lá em Araxá, né? É muito bom tê-la conosco, viu, Erilda? Desculpa, mas o seu aparelho está com um probleminha, um beijo grande. Por favor, inscrita, então, agora é o Guilherme... Não, a Ceci. O Guilherme já falou? Não. Não? Ele É o Guilherme, Marisa. Depois é Ceci para encerrar. É o Guilherme, tá. Então, com vocês, Guilherme, porque eu não ouvi, ele saiu daqui da marcação de mãozinha para mim, e depois a Ceci. Guilherme, Ali, Guilherme. Ele retirou a mão. O Guilherme retirou a mão, está no chat. Marisa, retirei a mão. Bom, então já Ceci. Eu pretendia já falar fechando. Se alguém aparecer aí depois, então a minha parte já fica encerrada. Também para cumprimentar a Rosângela pelo brilhantismo da sua exposição. Foi muito interessante essa visão abrangente que ela deu, permeada por todos esses aspectos psicológicos que ela conhece tão bem. Então, em vez de pegar uma obra, ela falar de uma maneira geral sobre esses aspectos, abrangendo a psicologia, a psicanálise, etc., tal, que são coisas que ela domina com toda essa capacidade dela, deu um enriquecimento e uma visão diferente para os nossos trabalhos. Muito obrigada, Rosângela, repetindo aqui o que já foi dito. Você não surpreende, sempre o que nós esperamos de você são coisas maravilhosas e surpreendentes mesmo, muito boas. Muito obrigada, então. E quanto ao mais seria dar boa noite a todos, encerrando a reunião. Caso haja alguém mais para se manifestar, a minha parte fica concluída, tá, Marisa? Muito obrigada a todos. Obrigada, presidente. Há comentários grandiosos aqui no chat, da gratidão a cada colaborador, a palestrante, encontro fantástico, espero que haja novos encontros e assim sucessivamente, e isso muito nos alegra, porque é sinal de que a AJL tem acertado com os cursos que está fazendo, e que este curso, montado com tanto carinho, com tanta competência, pela nossa colega Elizabeth Saqueto, ele vai ficar na história. Tá? Muito obrigada a ela, a todos nós, aos presentes,